chamaram de orgulho da família Dmitri. Quando o Sr. Romeu viu seu filho, ele ficou feliz. Meu filho está em casa. Ele correu para abraçá-lo. Você trabalhou duro. Roman não conseguiu evitar e ainda perguntou. Papai ainda está esperando. Você está bem, pai? Romeu ficou radiante ao vê-lo. Estou bem. Foi tudo realmente surpreendente. Ele colocou a mão em seu ombro. Preparei uma festa para recebê-lo de volta. Hoje, vamos todos nos divertir juntos com nossa família. Roman recusou de repente com uma cara séria. Vamos falar sobre isso depois, pai. Primeiro de tudo, tem uma coisa que preciso te contar. Pai e filho foram para um estudo separado para discutir. Ele disse, sabemos sobre esses fazendeiros. Mas há outra maneira? Não podemos impedir a família Conrad de reivindicar suas terras. Se eu deliberadamente os impedir, conflitos surgirão entre as duas famílias. Então, o que os fazendeiros que alugam as terras da família Conrad farão no futuro? Roman ainda não desistiu, seu rosto parecia um pouco assustador. Eu entendi o que você disse, pai. Mas você acha que, se aqueles fossem os fazendeiros da família Benedict, a família Conrad ousaria fazer isso com eles? Romeu ouviu o que ele disse e ficou atordoado. Roman continuou. O poder absoluto do conde Benedict na família real é conhecido por todos. Ninguém pode tocar no que lhe pertence. Então eu acho que em todo o Nordeste. Então onde está a posição da nossa família Dmitri? Não se sabe, mas o fato de que a família Barco está à beira do colapso é incontestável. Então, nessa região Nordeste, existe alguma força mais forte que a nossa família? Romeu admitiu. O que você disse é claro que é verdade. Mas isso não significa que, por sermos fortes, podemos arbitrariamente causar conflitos com a família Conrad. Ele explicou. E se tocarmos neles? Eles também têm muitas outras famílias pequenas atrás deles. O que quer que façamos, precisamos pensar e calcular. Roman não parece pensar assim, mas, na minha opinião, ele declarou claramente suas opiniões. Nossa família Dmitri está crescendo e tem a maior força aqui. Entretanto, a família Conrad e outras famílias pequenas estão se opondo e nos desprezando. Aos olhos deles, nossa família Dmitri é apenas uma família pequena e comum. Eles acham que não temos grandes poderes nos quais confiar, como a família Barco ou outras famílias antigas. A partir desses pensamentos malditos, a família Conrad ousa ser tão cruel conosco. Isso não pode mais continuar assim. O rosto de Roman não conseguia mais se acalmar. Agora a família Dmitri é mais poderosa. Só quero confirmar com eles que é hora de mostrarmos a eles quem é que manda nesta terra. Romeu ficou surpreso com suas palavras. Quanto mais Roman falava, mais animado ficava com o que queria. Eles precisam saber que quando nos tocam, não podem ficar sozinhos. Sua mão segura uma taça de vinho tinto. Romeu lembra-se do que seu filho disse. Agora temos o poder. Como podemos deixar nossos agricultores sofrerem desse jeito? Não podemos ficar parados olhando para eles desse jeito. Temos que punir essa maldita gangue do Conrad. Dê-me uma espada. Roman, naquele momento, seu rosto estava muito mais assustador. Ele afirmou, se você concorda com minha opinião, essas mãos ficarão manchadas com seu sangue. Eu vou mostrar a eles quem é o verdadeiro chefe. Lembre-se do olhar em seu rosto. Romeu olhou para cima e suspirou. Meu filho cresceu. Ele se lembrava de Roman quando criança. Quando criança, ele teve que viver como uma pessoa normal. Trabalhe duro com suas próprias mãos. As pessoas costumam chamá-la de da criança fora da família. Mas talvez por causa de vidas difíceis, tornou Roman tão forte quanto ele é agora. Isso é força e determinação, exigido pelo chefe de família. Romeu olha seu reflexo na taça de vinho. Ele pensou seriamente no futuro. Agora, uma nova era se abriu. Na família Dmitri. Depois de alguns dias, uma festa de comemoração foi realizada. Junto com a vitória e alegria sobre Roman, voltou em segurança para a família. Os nobres do Nordeste também foram convidados. Esses nobres vieram para participar. Eles competiram para cercar Roman, introduzindo. Eu venho da família Bon. Eu venho da família Gricel. Eu represento a família Eros. Venho parabenizar o mestre Roman por seu retorno vitorioso. Mesmo que não reconheçam a família Dmitri como líder. Mas eles sabiam disso de qualquer maneira. A poderosa força da família Dmitri. No momento presente, de onde Sofia veio cumprimentá-lo. Mestre Roman, você se lembra de mim? Ele respondeu educadamente, senhorita Sofia da família Gricel. Claro que me lembro. Ele disse calorosamente, nós nos conhecemos uma vez. Na última festa. Ao ouvir isso, ela se animou. Você ainda se lembra de mim? Olhando secretamente para Roman, desejando secretamente. É verdade que ele é muito diferente agora do que era no passado. Gostaria de poder ficar noiva dele. Ao mesmo tempo, outra pessoa também apresentou. Eu sou o Visconde Conrad. É uma honra conhecer um herói como você, que derrotou o poderoso exército com o príncipe Heitor. Roman olhou para ele, pensando. Então essa pessoa é o Visconde Conrad? Ele respondeu com uma cara calculista. Eu sou Roman Dmitri. O Visconde disse alegremente. Ouvi dizer que na guerra você foi derrotado.
5 estrelas ao lado do exército de Heitor. Ele sorriu e elogiou. É muito difícil acreditar que ele tem apenas 20 anos, mas fez uma coisa tão grandiosa. Roman é humilde, não ousando admitir. Ele é muito elogioso. O Visconde Conrad ainda estava cheio de elogios. Não há muitos guerreiros no Nordeste. Aqui, o Sr. Roman é o maior guerreiro. Mas então ele não se preocupou em ouvir mais elogios. Seus olhos escureceram. Tenho uma pergunta. Ele pensou consigo mesmo. Ele abriu a boca. Embora venha de uma família comum, ele é bastante observador. O Visconde pareceu satisfeito. Diga-me. Roman disse francamente. Ouvi dizer que você foi unilateral. Tomou terras agrícolas do povo de Dmitri. O Visconde Conrad ficou surpreso com suas palavras. Você pode me dizer o motivo? As pessoas ao redor ouviram a pergunta. Também começou a se mexer. Ele tentou explicar sem jeito. Pretendo usar essa terra para esse propósito. Trazer maior valor às pessoas. Isso não é nada. Ao ouvir a resposta, Roman apenas respondeu superficialmente. É mesmo? Ele estava suando profusamente. O Visconde comentou. Sir Roman, estamos aqui. É parabenizá-lo. Por que você está falando sobre isso? O Visconde começou a criticar. Foi minha boa intenção parabenizar o Sr. Roman. Por que você me fez perder a cara na frente de tantas pessoas? Ele se virou com uma voz irritada. Se for esse o caso, não voltaremos. Este lugar nunca mais vai acontecer. Depois de dizer isso, ele saiu imediatamente. Estou indo. Mas quando ele se aproximou da porta, a voz de Roman soou novamente. Pare. Ele não hesitou em avisar. Se você continuar assim, você desafiou Dmitri. Sua voz tornou-se ainda mais áspera e autoritária. Repito, volte aqui agora. O Visconde Conrad ouviu suas ordens. Olhou de volta e olhou para trás. Agora, o que você acabou de dizer? Ele gritou bem alto na cara dele. Nós expulsamos os fazendeiros de Dmitri. Mas essa terra originalmente pertencia à nossa família. Depois disso, ele ainda tentou continuar arrogantemente. Queremos recuperar a nossa própria terra. Mas também deve reportar à família Dmitri. Cada coisa. Não são seus subordinados que precisam ouvir você. As pessoas ao redor ouviram a história e seguiram o exemplo. O Visconde Conrad está certo. O Barão Romeu deveria ter sido o único a ser direto. Resolver problemas entre famílias. Afinal, que direito o Sr. Roman tem de discutir isso? Sobre esse assunto, ainda mais útil. Como falar assim com as pessoas que vêm aqui? Para parabenizá-lo também. Todos sussurravam. O Visconde Conrad é o chefe da casa. De um clã, não de uma pessoa possível. Ser tratado de forma tão arbitrária. Roman ouviu essas críticas. Pensou consigo mesmo. Se for a família Barco, então eles. Como você ousa reagir assim? O próprio Roman responde a essa pergunta. Não, eu absolutamente não ousaria fazer isso. Os nobres locais originaram-se. Do Nordeste é uma existência. A qualquer momento, uma faca pode ser esfaqueada. Em direção à família Dmitri. Se deve ser cortado completamente ou não. Transformá-los em um cão obediente. Precisamos também fazer uma escolha sólida. O rosto de Roman estava frio, suas mãos cerradas, olhando diretamente para o Visconde Conrad. Vou perguntar direto ao ponto. Desde quando no reino de Cairo, você pode tocar à vontade, pertencendo a outra família assim? Ele se aproximou dele, olhou para ele e perguntou. Visconde Conrad, fazendeiros. Você está lidando com um membro da minha família. São nosso povo leal. Eles vivem em Dmitri, pagam impostos a Dmitri, e leal a Dmitri. O corpo de Roman estava cheio de intenção assassina. Mesmo assim, você ousa dizê-los. Fui desrespeitoso com você? Roman, ainda não te soltou. Ele te tocou. Espero rir e falar ao mesmo tempo. Perdoar você. Visconde agora. Olhando para ele, seu rosto começou a ficar pálido. Ele o informou. O problema desta vez foi discutido na reunião interna. Família Dmitri recebia autoridade total. Assumiu o comando disso de seu pai. E não tenho intenção de deixar isso passar. O Visconde Conrad ficou surpreso. Você disse. O quê? Ele continuou. Parece que você ainda não tem intenção de se desculpar. Que as pessoas, os festeiros começaram a mudar. Direção, humor de medo. Todos, ouçam com atenção, anunciou Roman. Seus olhos estavam cheios de seriedade. Mais tarde, se pessoas de outros territórios cometerem erros, no território de Dmitri, eu vou. Responsabilize essa pessoa centenas de vezes. Então, ele sorriu com satisfação. Agora, entre os convidados me repreendendo. Vamos esperar para ver se alguém poderá falar a partir de então. Que não é importante, ok? Os outros nobres empalideceram, assim como eles. Entendido. Esta história, se for verdadeira, então não somos nós que mais sofremos? O Visconde Conrad olhou. Como você age e avalia? Roman Dmitri é mais do que bom em usá-lo. Procurando favor, mas também uma velha raposa. Sábio. Então não podemos escapar. Dessa armadilha ele está esmagando.
Nós temos o seu poder. Ele se virou para olhar para os outros. Mesmo assim, não podemos simplesmente recuar. Agora é o momento para a união ganhar força. Nosso. De repente, um homem saiu e falou. Desta vez a culpa foi do Visconde Conrad. Esse é Lord Lawrence. Durante o processo de trabalho, consequências levam a problemas futuros. É muito importante. É uma questão das pessoas. Família Dmitri, isso é razoável? Quando você não mencionou nada a eles, ele levantou a mão para frente e disse. Então, por favor, admita rapidamente seu erro. E peça desculpas. Ele lembrou, no passado, quando nos opusemos ao barco. Essas pessoas também não deram nenhum apoio. União Nordeste? É tudo inútil. Ele decidiu. Lawrence seguirá mais tarde. Família Dmitri. Ele perguntou aos outros. Vocês não acham isso? Todas as pessoas que me apoiaram agora. Agora ele se volta para criticar o Visconde Conrad. Isso mesmo. Agora peça desculpas. O Sr. Roman vai. No final, o que você faz? Que nobre poderia rir nessa situação? E deixar para lá. O Visconde olhou de repente para eles. Aqui, os poderes de Dmitri se uniu e me criticou. Ele só teve que aceitar entrar na água. Agora precisamos recuar. Decidiu se curvar diante de Roman, admitindo seu erro. Da próxima vez serei mais cuidadoso. Romeu, depois de ver as ações do filho, fiquei um pouco preocupado. Lide com esse assunto. É realmente aceitável chegar a tais extremos? União Nordeste. Eu não vou recuar assim de jeito nenhum. Pai, para fazer arranjos, respondeu Roman. Hierarquia ordenada aqui. Você só pode enfrentá-los com todas as suas forças. Eles se reuniram em um só lugar, e unir-se, usando todos os meios brutais, para derrubar Dmitri, mas mais cedo ou mais tarde, eles perceberão sua impotência, e forçado a aceitar a estratégia da força, só do Dmitri. Isso deve ser possível. Complete seu plano. Um dos membros da Associação Nordeste deu um tapa na mesa com raiva. Aquele pirralho arrogante, que já foi chamado de lixo de Dmitri, acaba de ganhar algum reconhecimento na capital. Ninguém se importa mais. Outros membros também expressaram frustração. É isso mesmo, que pessoa insolente. Se continuarmos abaixando a cabeça assim, então todos pensarão que a Federação Nordeste não é nada. Visconde Conrad, agora mesmo, silencioso, perguntou. Existe alguma maneira especial? Elas são. Houve uma discussão acalorada, mas ao ouvir sua pergunta, houve silêncio. Visconde Conrad, infeliz e disse, sinceramente, sinto-me cético, não conhecendo o significado da união. Qual é a existência do Nordeste? Ele foi direto. Falando casualmente. A força militar da família Dmitri era esmagadora. Nós somos, além disso, Roman Dmitri. Derrotou Butler na última batalha. Ele não ficou feliz em aceitar a verdade. Ou seja, da maneira usual, nós. É impossível derrubá-los. Outra pessoa perguntou, então, o que você acha de nós? Entre em contato com o governo central real. O Visconde Conrad confirmou. Quer dizer que vamos pressionar a família? Dmitri tem o mesmo poder do governo real? Essa pessoa afirmou. Isso mesmo, depois que a família Barco entrou em colapso até agora, ainda não conseguimos ter um relacionamento. Como se reconectar com eles? Agora é a hora de aproveitarmos essa oportunidade. Usaremos o poder de governo real para dar vantagem ao seu lado. Acho que não é uma má ideia. Ele concordou imediatamente. Ok, então deixe-me contatá-los. Todos os membros da União, reunidos em frente ao nobre Visconde Fadius. O representante do Visconde Conrad falou. Tenho um favor para lhe pedir. Ele imediatamente disse alegremente. Ok, você diz isso. O Visconde Conrad teve sua palavra. Se você pedir, teremos que concordar. Ao ouvir isso, ele agradeceu alegremente. Ele falou sobre seu problema. Recentemente, tivemos uma disputa com nossa família, Dmitri, sobre a questão da terra arável com o povo. Gostaria de saber se o conde pode ajudar. Colocamos pressão sobre a família Dmitri. Com poder real. O Visconde Fadius não respondeu, mas desapareceu automaticamente. O Visconde Conrad ficou surpreso. Gritou com raiva. Conecte o sinal. O que há de errado? Por favor, reconecte-se rapidamente. Não posso deixar o conde esperando. Uma vez contatado novamente, ele explicou rapidamente. Desculpe, senhor, sinal. Nossa transmissão não é boa. O Visconde Fadius pareceu preocupado e disse. É verdade que o Visconde Conrad não é observador. De qualquer forma, eu tentei. Ele estava um pouco confuso. O Visconde Fadius gritou. Seu rosto. Você mora no campo. Embora estejamos tão longe da capital, o senhor não ouviu nenhuma notícia. Por quê, senhor? Pode fazer isso? Ele quer colocar pressão para a família Dmitri. O conde Fádio explicou-lhe. No entanto, ele não sabia disso depois da guerra com o reino de Heitor. Com sua brilhante vitória, Roman Dmitri foi considerado um talento e muito valorizado pelo conde Benedite. O conde também esperava que Roman se tornasse seu genro, então seu pedido foi impossível de ser atendido.
O Visconde Conrad ficou surpreso ao ouvir essas coisas. Antes de encerrar a conversa, o Visconde Fadius acrescentou: em vez de tentar começar uma guerra com a família Dmitri, acho que você deveria se dar bem e construir um bom relacionamento com eles. O Visconde Conrad ficou completamente atordoado naquele momento. O Conde Benedito queria que Roman se tornasse amigo de sua filha? Uma pessoa atrás aconselhou: nessa situação, por que você não pede desculpas e faz as pazes com ela? E assim, a disputa de terras com a família Conrad foi resolvida satisfatoriamente. O Visconde Conrad teve que se desculpar com os fazendeiros e prometer não interferir em suas terras até que o prazo do arrendamento expirasse. Os fazendeiros abaixaram a cabeça para agradecer a Roman. Eles ficaram extremamente gratos. Ouvimos dizer que você trabalhou muito para isso. No futuro, quando houver alguma coisa, por favor, nos dê ordens. Roman não ficou surpreso com o resultado. Como esperado, a aliança teve que desistir e se submeter. Ele disse alegremente às pessoas: não é nada, estamos apenas fazendo as coisas necessárias. Em sua mente, ele pensou consigo mesmo: eles pretendem arrastar o governo central real para isso. Mas eles não sabem que o governo agora está do lado deles. O atual governo do Nordeste é como um bando de pássaros caídos. Embora agora tenham feito as pazes obedientemente e se submetido, mas no futuro eles se rebelarão novamente. Inicialmente conseguimos provocá-los. Roman ficou extremamente satisfeito com isso. Ele voltou com os agradecimentos dos fazendeiros. Ele pensou que o próximo passo seria atacar diretamente para destruir a aliança. Roman se levanta de cima: tenho notícias importantes para compartilhar com todos. A família Dmitri realizará uma competição de espadas aberta a todos e o prêmio será 100 taéis de ouro. Todos ficaram extremamente animados quando ouviram isso. Para garantir uma competição justa, eu, o cavaleiro comandante Jonathan e os capitães soldados não participaremos desta competição. Ele explicou as regras do concurso, acrescentando que os participantes seriam divididos em 6 grupos, e selecionará as 6 melhores pessoas de cada grupo como vencedoras. Roman acrescentou: todos sabem que lutei no campo de batalha do sul e derrotei o exército do reino de Heitor. Todos os guerreiros que me seguem passaram por esta guerra. Elas ficaram muito mais fortes agora. Neste ponto, ele declarou em voz alta: agora, por meio desta competição de espadas, quero dar a eles e a você a oportunidade de mostrar suas habilidades. Esses soldados serão divididos igualmente em 6 grupos, junto com todos vocês. Se algum de vocês vencer esta competição de espadas, além da recompensa em ouro, também concederei um desejo a essa pessoa. Um dos participantes perguntou: Senhor, pessoas de outros clãs podem se inscrever para participar da competição? Roman explica que, se você provar que vem de uma família do Nordeste, não consideraremos mais outras condições. Ele anunciou, para a alegria de todos: o concurso acontecerá em um mês. Esperamos que todos possam se preparar cuidadosamente e participar desta competição. Após o evento anterior, a família Dmitri realizou uma competição de espadas. A competição é uma boa oportunidade para os nordestinos. Se um de seus espadachins vencer, a Guilda do Nordeste poderá realizar seu sonho. E quando vencerem, Roman Dmitri esquecerá tudo o que fez antes. E a relação entre ele e a família Dmitri será revertida. Ao mesmo tempo, restaure a reputação perdida. Agora mesmo, uma voz parecia preocupada: podemos vencer? Porque além da nossa família, há muitas pessoas interessadas nesta competição. E temos força suficiente para superar isso e vencer? Em particular, há personagens muito fortes de guerras anteriores, como Chris e Kevin, que também participam desta competição. Se esses dois participarem, não será fácil vencer. Entretanto, o Visconde havia calculado com antecedência, sabendo que esta prova teria 6 grupos participantes. Só há um vencedor em cada grupo, então Chris e Kevin não importam para ele. Dessa forma, se você aproveitar pessoas fortes de cada família e dividi-las em grupos, pelo menos um grupo vencerá. Com este método, parece viável porque no Nordeste também há muitos soldados talentosos que foram treinados desde a infância. O concurso acontece dentro de um mês. Para não ser ofuscado pela família Dmitri e realizar seu sonho, ele e seus cúmplices devem aproveitar esta oportunidade. Porque para vencer a competição a todo custo, ele está disposto a se passar por qualquer pessoa para participar do concurso. Antes do treinamento, Roman falou sobre a batalha com os espadachins. Para vencer a competição, eles precisam competir ferozmente. 6 vencedores em 6 grupos representarão a família Dmitri. As avaliações anteriores só se aplicam às vitórias atuais. Portanto, não é importante, não pode ser considerado um resultado de quem vence. Mesmo que tenham deixado o campo de batalha, a guerra não acabou, e os soldados devem estar sempre prontos para lutar a qualquer momento. Para que os soldados se tornem mais fortes, ele constantemente fornecerá desafios e recompensas. No entanto, para serem recompensados, eles precisam consolidar sua reputação sob o nome da família Dmitri. E dos 6 vencedores, se uma pessoa for escolhida como a vencedora geral, ele passará a ela a técnica avançada que utilizou.
Cada batalha ou luta de espadas ajuda os soldados a treinar seus corpos. Ao mesmo tempo, ajude-os a melhorar sua capacidade. Book está animado com este anúncio. Ele sabia que se possuísse essas habilidades, aumentaria sua força rapidamente. Aquele dia foi em um nível completamente diferente do deles. Se você puder aprender essas técnicas avançadas, esta é uma ótima oportunidade. Não só você, mas também Kevin e Chris. As pessoas da família Dmitri também sabiam disso e esperavam ansiosamente pela oportunidade. Roman organizou esta competição com dois propósitos: tornar os nobres do Nordeste claramente cientes de sua posição e da família Dmitri, ao mesmo tempo, educar seus subordinados cada vez mais fortemente. E quando a competição terminar, os resultados mudarão drasticamente, mudando o Nordeste da Ásia. A partir deste momento, a competição começará. Ao mesmo tempo, no mês que vem, quando os soldados estiverem treinando, este também será um ótimo momento para você praticar. Ele próprio já foi um demônio celestial, uma pessoa nascida entre os limites da vida e da morte. Embora a guerra tenha sido dura, ele não podia negar que correr para o perigo era uma atitude tola. Enquanto seus subordinados tentam melhorar, ele também precisa praticar, porque ele próprio quer se tornar melhor. Somente o esforço constante pode ajudar você a se tornar forte. Lucas veio por trás porque ouviu Roman chamando. Roman ordenou que ele se escondesse por um mês para praticar. Durante esse período, ele não receberá nenhum relatório além de assuntos relacionados à família e quer se concentrar apenas em seu treinamento. Ao mesmo tempo, ele pediu a Lucas que vendesse sua espada e fizesse o que quisesse. O nome original da espada era Lama e, como era hora de encontrar um novo dono, ele a renomeou para Blaze. Lucas não deve de forma alguma revelar que é o dono da espada, porque isso causaria um rebuliço. De qualquer forma, venda esta espada se possível. Depois disso, ele disse a Lucas que poderia usar o dinheiro da venda da espada para criar fundos para a associação. Era uma espada afiada, com uma lâmina brilhante. Lucas se perguntou por que Roman queria vendê-la, já que ele via aquela como uma espada boa e afiada que poderia matar pessoas com um só golpe. No entanto, ele não perguntou mais nada e recebeu uma ordem para vender a espada, mas primeiro ele tinha que encontrar um lugar para vendê-la, e pensou em leiloá-la. Porque quando eles souberem o valor da espada, eles pagarão um alto preço por ela. Depois disso, ele foi para uma cidade do Nordeste que se destacava no setor de transportes graças ao seu portal de transporte. Ao ler o número de registro para conferir o objeto, Lucas colocou a espada sobre a mesa para que alguém verificasse. O examinador engasgou com o poder e a magia desta espada. Com seus olhos, ele pensou que este era um produto de alta classe. O inspetor perguntou a Lucas qual método ele queria licitar e recebeu a resposta de lance anônimo do vendedor. Depois disso, o testador continuou confirmando a informação. O leilão gratuito não tinha preço mínimo e a cada vez ele aumentava em 10%. Após receber as informações solicitadas por Lucas e aceitar as condições, o balconista do estoque levou Lucas para conhecer o gerente do leilão. O nome do gerente era Muri, e ele ficou feliz em receber Lucas. Após a avaliação, o gerente percebeu que a espada alcançaria um alto preço de leilão, pois era uma espada de alta qualidade. Com boa qualidade, seu valor também será alto, pelo menos 30 moedas de ouro. O próximo passo é verificar a reação humana da espada. Uma espada que reage no nível 3 pode ganhar o título de um verdadeiro espadachim. Ao inspecionar, o trabalhador ficou surpreso com o poder desta espada Blaze. A espada reagiu ao mana até o nível 10, um nível que ele nunca tinha visto antes. Uma espada normal que não aceita mana é apenas lixo. Entretanto, esta espada não apenas recebe, mas também amplifica o poder do mana. Quando o gerente Muri ouviu essa notícia, ele também ficou surpreso com o poder da espada. O leilão também começou. Para animar o público, o leiloeiro gritou que se alguém perdesse o leilão, se arrependeria pelo resto da vida. Com uma reputação ampla e abrangente, desde aristocratas até os ricos, todos participaram deste leilão. Ao longo da história da casa de leilões Adeline, um item tão especial nunca apareceu. O anfitrião apresenta a espada Blaze. Quando a espada foi exibida, todos ficaram surpresos com o item, uma espada incomum. O leiloeiro apresentou a espada com um tom de surpresa sem precedentes. Uma espada com habilidades especiais com reações de mana. Anteriormente, uma espada que reagia ao mana de nível 7 foi leiloada com sucesso por 300 moedas de ouro. Mas hoje, a espada Blaze reagiu ao nível 10 de mana, um nível sem precedentes. Essa informação causou comoção entre muitas pessoas. Ele havia participado de muitos leilões, mas nunca tinha visto uma espada tão poderosa. Assim que ouviram a introdução, as pessoas começaram a dar lances para se tornarem donas de Blaze. O preço inicial é de 10 moedas de ouro, depois algumas pessoas dão lances de 20, 30 moedas de ouro. A partir daqui, o lance aumenta em 50 de ouro a cada turno, e o número continua a se multiplicar. Quando todos ainda estavam dando lances entusiasmados, o preço do leilão aumentou para 100 moedas de ouro a cada rodada. A quantia de dinheiro continuou a aumentar entre os licitantes.
Na escuridão, um homem de repente sorriu misteriosamente, sinalizando que um evento chocante estava prestes a acontecer. No momento culminante, todos lutaram ferozmente para conseguir essa coisa preciosa. A mesa número 53 foi elevada, apresentando novo preço. O número chegou a 1.200 moedas de ouro, um número sem precedentes na história. O preço é muito alto, fazendo com que muitas pessoas desistam e desistam. Mudança de cena. Um homem com um olhar presunçoso no rosto está sentado na área VIP do leilão de Adelian. Aquele homem era o Marquês Valentino, uma figura poderosa e rica que sempre manteve uma atitude neutra na política. No entanto, ele é um guerreiro ousado no leilão, sempre pronto para competir pelos itens mais valiosos. Que turbulência esse leilão devastador trará ao reino? A resposta ainda não pode ser dada quando o preço atinge 1.200 moedas de ouro. Embora esse número seja muito alto, o Marquês Valentino ainda acredita que a espada Blaze vale muito mais do que o dinheiro gasto. Ele sabia que a espada não apenas reagia fortemente ao mana, mas também ajudava o usuário a atingir o nível de espadachim 10 estrelas. Este nível é o destino dos sonhos de todo espadachim, com duas escolas principais, espadas mágicas e espadas de aura, forçando o perseguidor a escolher apenas uma. Em termos de força, a espada aura é superior e a escolha de espadachins que querem afirmar seu próprio valor através da força. Enquanto isso, as espadas mágicas são para pessoas mais fracas que não conseguem controlar a aura, mas desejam alcançar o poder supremo, então elas ainda escolhem a aura. Ele entende o valor extraordinário de Blaze, então está determinado a possuí-lo a qualquer custo. Ele acredita que se esta espada Blaze criar um precedente para espadas semelhantes, seu valor aumentará. Blaze será afirmada como um símbolo, a primeira espada a atingir o maior valor no leilão. Ele achava que o criador de Blaze era o mestre da espada, dando à espada uma distinção especial. A reputação do Marquês não é desconhecida, ele é famoso como um colecionador de espadas com aspirações malucas. Ele está disposto a fazer qualquer coisa para conseguir o que quer, fazendo com que ninguém ouse confrontá-lo. Por isso, no leilão, todos foram cautelosos, não ousando causar conflito com o Marquês. No final, o convidado número 53 foi ele, o vencedor, e se tornou o novo dono do Blaze. Após vencer, ele não conseguiu conter seu desejo e pagou imediatamente na hora. Ele apresentou uma caixa com um total de 1.300 moedas de ouro. O Sr. Murray ficou surpreso porque a espada estava avaliada em apenas 1.200 moedas de ouro. Mas para ele, 100 moedas de ouro era apenas uma pequena quantia de dinheiro, então ele lhe deu um bônus. Murray ficou surpreso e preocupado porque ele não era uma pessoa fácil de lidar, mas mesmo assim agradeceu pelo dinheiro. No entanto, ele queria saber a identidade da pessoa que forjou esta espada, usando a desculpa de querer encontrá-lo para agradecer por criar esta obra-prima. Ao ouvir isso, a expressão de Murray ficou estranha. Ele teve que confessar que não poderia revelá-lo, porque o dono da espada era anônimo e pediu desculpas por medo de violar sua autoridade. Vendo isso, ele não o forçou, pois entendia claramente os princípios da casa de leilões. Murray ficou aliviado e agradeceu pela compreensão. No entanto, ele ainda não desistiu, dizendo-lhe que se houvesse algo forjado por aquele artesão, ele deveria notificá-lo imediatamente. Se esta Blaze possui um poder tão terrível, então as outras espadas do ferreiro certamente não serão menos poderosas. Ele abriu um sorriso estranho, cheio de expectativa pelos próximos trabalhos do ferreiro. Depois do leilão, todos ainda falavam sobre a espada, e ele estava complacente com sua vitória. É uma espada excelente, uma obra de arte perfeita tanto em estética quanto em poder. Ele segurava a espada na mão, olhando para ela e constantemente a elogiando. Embora ele possuísse muitas espadas excelentes, esta era a espada mais superior que ele já teve. Para uma espada tão extraordinária, o ferreiro deve ter sido um mestre extraordinário. Ele imediatamente ordenou que seus subordinados verificassem todos os ferreiros da família Dimitri. Na verdade, ele só queria encontrar o ferreiro talentoso que criou esta obra-prima. Ele queria conhecer e aprender mais sobre outras obras primorosas daquele artesão. Um mês se passou, Roman passou por muitos eventos durante seu treinamento. Os soldados ainda estão praticando o combate diligentemente. Naquela época, Chris estava treinando com um soldado. No entanto, este soldado não consegue derrotar Chris e aponta as fraquezas do oponente. Chris comentou que os soldados não tiveram defesa durante o ataque. Embora façam esforços, sua força ainda é fraca, falta-lhes perspicácia e agem apenas por instinto. Ele lembrou que no campo de batalha da vida e da morte, é preciso pensar com cuidado porque só existe uma vida. Ao ouvir a avaliação e o lembrete, os soldados expressaram sua gratidão a Chris. Este soldado está confiante de que, dos 6 vencedores, Kevin, Vulcan e Falk ainda têm uma chance. No entanto, ainda há mais 2 pessoas que não podem ser identificadas. Como a força de todos é igual, ninguém realmente se destaca. De repente, ele sentiu uma força poderosa aparecer por trás. Virando-se, ele viu algo que abalou o céu e a terra. Ele se perguntou se o céu e a terra realmente tremeriam.
15 dias atrás, Roman estava praticando uma nova espada com uma expressão cheia de entusiasmo, relembrando velhas memórias. Ele se lembrou da primeira vez que lutou contra o Sr. Butler, se perguntando se teria vencido se não tivesse usado toda a sua força. Essa vitória se deveu em parte ao fato de o Sr. Butler ser subjetivo e querer proteger o príncipe do perigo. Com a força de um espadachim 5 estrelas de primeira classe, o Sr. Butler é realmente um oponente formidável. Compreendendo sua força, Roman não se permitiu ser complacente após esta vitória para não repetir erros. Embora ele tenha carregado a identidade de Roman Dmitri por muito tempo, ele ainda não está acostumado com esse papel. Antes um demônio celestial invicto, ele costumava confiar em sua força, mas agora as coisas são diferentes. Ele sabe que no futuro haverá muitas batalhas pela frente. Ainda havia inúmeros especialistas que não haviam aparecido, então ele se lembrou de ser cauteloso e não agir de forma imprudente. Em qualquer época, confrontar pessoas fortes é um desafio perigoso. Mesmo que ele alcançasse a maior parte de seu poder, ainda haveria muitas pessoas no mundo que poderiam fazer o mesmo. Se você quer sobreviver, precisa entender claramente quem você é e onde está, para que possa continuar firme e praticar o futuro. No futuro imediato, esforços devem ser feitos para recuperar a mesma força de antes. Ele treinou diligentemente seu corpo na ferraria, do nascer ao pôr do sol, dia após dia. Graças ao seu treinamento implacável, seu corpo é vermelho como fogo, seus olhos são firmes, irradiando calor ardente. Graças a essas dificuldades, seu corpo quase atingiu seu limite. Não importa o quão difícil seja agora, ele acredita que no futuro estará mais firme e forte. A destruição é a premissa para o renascimento. Se você tentar, tudo poderá ser alcançado. Na nova jornada, companheiros são indispensáveis, e esta nova espada acompanhará Roman seguindo os passos de Blaze. A espada com poder superior, quase maior que Blaze, é a espada Jin'Oa. Uma espada poderosa, queimando como um fogo feroz, corroendo todas as fontes de poder. O meticuloso processo de treinamento da espada Jin'Oa ajudou o corpo de Roman a atingir seu limite. A segunda transformação parecia ir além de seu corpo, rompendo seus limites para se regenerar em uma forma mais saudável. Esta é uma mudança enorme necessária para planos futuros. Ao sair da forja, Roman sentiu como se tivesse se transformado, a força de seu corpo havia mudado claramente. Com essa força física, quando ele pensou na batalha anterior, ele se perguntou se conseguiria vencer facilmente agora. Depois dessa reencarnação, não um, mas 2 butlers não eram mais um problema para ele. Para atingir a força do demônio celestial, ele sabia que precisava passar por 3 estágios. Embora tivesse treinado arduamente para ganhar sua força atual, ele percebeu que estava apenas na primeira metade do primeiro estágio. No estágio intermediário, a potência disparará. No terceiro estágio, o limite será quase atingido. Se ele atingir esse limite, Roman acredita que ninguém neste continente poderá ser seu oponente. Com a arrogância de um demônio celestial, após essa transformação, até mesmo muitos mordomos não eram nada para ele. No entanto, ele se perguntou se nesta vida ele poderia seguir o caminho de um demônio celestial como antes. Essa escolha fará você se arrepender? Neste novo continente, espadachins que usavam aura realmente não eram comuns. Novos poderes que outros artistas marciais não conseguem igualar, forçando-o a mudar para se tornar mais forte. Roman aceita aprender e absorver coisas novas deste mundo. Ele conseguirá criar um avanço ao combinar artes marciais e cultivo de aura? A resposta só pode ser encontrada por meio de seus próprios esforços e vontade no futuro. Capítulo 82. Roman Dmitri com um corpo forte, segurando uma espada, um poder enorme e poderoso cobrindo-a. Ele praticou a ponto de machucar sua mão e deixar manchas de sangue na espada. Roman disse a si mesmo que, sendo capaz de viver novamente e seguir o mesmo caminho, ele achava que tudo se repetiria, nada de especial. Mas agora ele percebeu que essa jornada era realmente interessante e sorriu com satisfação. Parado em frente a um grande buraco, Roman pensou consigo mesmo. A técnica da espada de Tenma agora é completamente diferente de antes. Isso significa que a técnica da espada demoníaca celestial não só não está mais fraca, mas também muito mais forte do que antes. Ele olhou para o céu azul claro, pensando silenciosamente que este mundo ainda tinha muitas coisas que ele não conhecia. Querendo tornar a vida especial, Roman Dmitri fechou os olhos e pensou consigo mesmo, desafios difíceis que ameaçam sua vida, por favor, apareçam. Porque ele entende claramente que somente enfrentando os desafios que este mundo traz ele terá motivação para continuar vivendo. Começando com o nome Roman, ele começará sua jornada para ascender ao topo da sociedade. Enquanto pensava profundamente, de longe a voz de Chris foi ouvida correndo. Ele rapidamente gritou, "Comandante, você está bem?" Antes que pudesse terminar a frase, Chris fez uma pausa, aparentemente incapaz de acreditar no que estava acontecendo diante de seus olhos. Olhando para a cena diante deles, todos ficaram surpresos e exclamaram, "O quê? Como pode ser isso?" Mas Roman permaneceu calmo como se nada sério tivesse acontecido. Ele se virou e disse suavemente, "Não é nada."
Os soldados ficaram boquiabertos de espanto quando testemunharam o grande poder de Roman, sem usar magia, mas ainda sendo capaz de mudar tanto a terra. Vendo isso, Roman rapidamente assegurou, estou bem, vá. Ao ouvir a ordem de Roman, Chris e os outros imediatamente abaixaram a cabeça e responderam, obedeçam, iremos agora, e então foram para outro lugar. Quando confrontadas com dificuldades e medo, as pessoas muitas vezes param e não ousam ultrapassar o muro que as impede. O vice-capitão Chris costumava ser esse tipo de pessoa, que só sabia ter medo e fugir, sem ousar olhar para trás. Mas quando viu seu comandante avançando e ficando mais forte, Chris começou a se odiar. Ele cerrou os dentes e se perguntou, o comandante deu um passo tão grande, o que estou fazendo? Olhando para o exemplo brilhante de Roman Dmitri, Chris pensou consigo mesmo, naquela época, eu sempre trabalhava duro para praticar e me desenvolver, então que razão tenho para ser complacente? Ele sentia que era incompetente e que só conseguiria alcançar certa meta. Isso se tornou uma motivação para ele, nesta competição de espadas, não apenas para vencer, mas também para provar sua força. Ele não pode deixar que a distância entre ele e seu comandante fique muito grande e deve derrotar todos os inimigos que estiverem em seu caminho. Chris pensou consigo mesmo, de qualquer forma, preciso ser mais forte do que sou agora para me tornar o digno protetor de Roman. Depois de um mês, a espada foi finalmente concluída. Roman ficou muito feliz por causa da obra-prima que ele criou, uma espada tão requintada que até ele teve que dizer, é linda. Roman Dmitri olhou para a espada e pensou em qual nome dar a ela. Ele pensou consigo mesmo. Salamander Blaze? Se as espadas anteriores foram o começo, então esta espada representará meu eu atual. E assim, Roman Dmitri chamou essa espada de a espada do demônio celestial, um símbolo que fazia todos os inimigos caírem em desespero e sofrimento. Com orgulho, Roman decidiu nomear oficialmente esta nova espada de Da Sword. A cena muda para o escritório de Roman Dmitri. Chris entra para anunciar o status das batalhas do último mês. Há uma partida a cada 3 dias, e graças a isso, eles escolheram aquelas com maior taxa de vitórias. Chris enviou a lista de pessoas selecionadas para Roman Dmitri para revisão. A lista inclui os nomes, Chris, Kevin, Vulcan, Poki, MC Burnie e Henderson. Roman ficou um pouco surpreso porque os 4 primeiros nomes eram os esperados, mas MC Burnie e Henderson estavam fora de seus pensamentos. Roman olhou a lista, Chris esperou sua opinião. Depois de assistir, Roman disse a Chris para apenas seguir a lista. Ele enfatizou, o fracasso não pode existir neste mundo. Roman lembrou Chris de provar sua força e poder nesta competição. Ele enfatizou especialmente, principalmente quando a competição foi organizada sob o nome de Roman Dmitri. Ao ouvir as instruções de Roman, Chris lembrou-se seriamente e decidiu não decepcionar o comandante. No entanto, Roman sorriu significativamente e aconselhou Chris a não ter muitas esperanças nesta competição. E assim foi até que um dia antes da competição, do lado de fora do campo, os soldados estavam agitados quando um homem de repente encontrou um conhecido que também estava participando. Quando perguntado, a outra pessoa respondeu calmamente, claro, a recompensa é 100 de ouro. Com essa quantia de dinheiro, não posso deixar passar. Poderiam ser os homens do Visconde Conrad, um mercenário da linha de frente? Ele declarou confiantemente que mostraria a todos o poder assustador da espada mercenária nas linhas de frente. Ao ouvir isso, alguém riu ironicamente, um mercenário? Se você está confiante, por que não luta com o vice-capitão Chris? Ao ouvir isso, o mercenário empalideceu, porque ele claramente entendeu a força terrível de Chris. Ele gaguejou e repreendeu de volta. Idiota! Vendo que ele estava assustado, a outra pessoa sugeriu, então tente lutar com Kevin, talvez seja mais justo. Ao ouvir o nome de Kevin, ele ficou ainda mais assustado, pois Kevin era famoso por ser um demônio com terríveis intenções assassinas. A conversa continuou quando eles mencionaram outros 2 personagens, Vulcano e Poki, ambos com habilidades extraordinárias. Eles concluíram, se você quiser sobreviver a esta competição, é melhor ficar longe de Chris, Kevin, Poki e Vulcan. Só de mencionar seu nome é o suficiente para fazê-lo se sentir pressionado. Não querendo ouvir mais, ele gritou, dê-me um pouco de paz. Pouco tempo depois, o grupo competidor foi organizado e anunciado, todos se reuniram para ouvir a lista. Os soldados na competição de espadas tinham emoções mistas, alegria e tristeza. Quando soube que teria que confrontar Chris, um barão da Associação Nordeste abaixou a cabeça, preocupado e desesperado. Ao ver isso, o aliado falou para confortá-la, não fique tão desesperada, ainda há esperança. Outra pessoa continuou, de qualquer forma, há alguns excelentes espadachins na família Barão. Um visconde também encorajou, não desista tão cedo. O barão ainda está surpreso que Mark Burney, um amputado, tenha participado desta competição. Mesmo assim, ele ainda estava confiante de que seu familiar venceria. Conrad se levantou e afirmou que essa disputa determinaria a existência do Nordeste. Ele enfatizou que sua família venceria e levaria a associação ao sucesso. A afirmação fez com que os barões e marqueses gritassem unanimemente, derrotem Dmitri.
Aplausos ecoaram por toda parte, aumentando o espírito de luta. O dia da competição chegou, as arquibancadas estão cheias de gente, o público está vibrando em antecipação à competição. Em um canto escondido, o Barão Carlo ainda estava preocupado. Ele suspirou, pensando que não poderia desistir por causa dos olhos da associação. No entanto, com uma expressão carrancuda, ele disse a Mark para não se esforçar muito e não enfrentar perigos desnecessários. Mas Mark, com entusiasmo, prometeu que faria o melhor para vencer e pediu ao Barão que confiasse nele. Mark analisou seriamente que sua força não era comum. Tanto ele quanto Chris tinham 2 estrelas, então não havia razão para ele ter medo. Ao ouvir essas palavras, o Barão ficou tão comovido que não conseguiu conter as lágrimas, chamando o nome de Marcos com profunda confiança. O Barão disse-lhe que se Mark não sobrevivesse ou estivesse em perigo, ele aceitaria a rendição para protegê-lo. A mensagem deixou Mark ainda mais determinado a lutar arduamente para vencer. Ao subir no palco, a aura de Chris irradiava um poder avassalador. Mas quando enfrentou Chris diretamente, a confiança de Mark desapareceu gradualmente. A intenção assassina de Chris deixou Mark preocupado, o medo claramente visível em seu rosto. Assim que o comando do Grupo 1 começou a soar, a batalha começou oficialmente. Mark imediatamente correu para a frente com loucura. No entanto, Chris não demonstrou nenhum sinal de preocupação ou pressa para contra-atacar. Ele calmamente ficou parado, contando silenciosamente, 1 segundo. Em 1 segundo, Chris destruiu a espada de Mark, continuando a contar, 2 segundos. Mark ficou paralisado, sem entender nada do que tinha acontecido. No segundo seguinte, Chris avançou, desferindo um golpe fatal que deixou Mark incapaz de reagir. Um golpe fatal. No terceiro segundo Mark caiu, e Chris lentamente recolheu sua espada. Em apenas 3 segundos, Chris encerrou a luta, derrotando Mark com 2 golpes de espada. Então Chris, representante da família Dmitri, venceu e entrou na segunda rodada. Vendo o que aconteceu tão rápido, Carlo não conseguia acreditar no que via, a diferença de força era tão óbvia. Imediatamente após a vitória de Chris, Kevin não foi menos excelente, derrotando rapidamente seu oponente e avançando para a próxima rodada. Por sua vez, soldados da família Dmitri, como Chris, Kevin, Volkan e Poki, derrotaram seus oponentes e entraram na segunda rodada. Alguns mantiveram o rosto sério, enquanto outros não conseguiram esconder a alegria de vencer o primeiro turno. Os soldados restantes ficaram assustados e surpresos, percebendo que os rumores sobre a força dos soldados da família Dmitri eram verdadeiros. Eles realmente não poderiam ser derrotados. A última esperança dos outros soldados é encontrar uma maneira de derrotar Mark Burney ou Henderson. Ou eles podem optar por desistir da competição para não terem que enfrentar o fracasso. Finalmente chegou o dia de anunciar os resultados. Quando foi anunciado que Henderson representaria a família Dmitri, a multidão vibrou. Henderson? Inacreditável! Henderson? É Henderson da família Lawrence? É realmente inacreditável. Todos ficaram surpresos, porque Henderson era famoso por ser fraco, incapaz até mesmo de brandir uma espada. Nascido em uma família de fazendeiros, ele era desprezado por todos e achava que não tinha força suficiente para representar a família Dmitri. Como pessoas comuns, como eles poderiam entender a verdadeira força desses guerreiros? As 6 pessoas que representam Roman têm habilidades extraordinárias e reputações únicas. Entre eles, Chris e Kevin são os 2 mais fortes, confiáveis por Roman e a obsessão de muitos outros soldados. Eles são a luz e o mal de Cairo. Conhecendo sua verdadeira força, todos querem evitá-los porque enfrentá-los só levará ao fracasso catastrófico. Não apenas Chris e Kevin, mas também Volkan e Book assustaram muitas pessoas por causa de sua força e histórico superiores. Anderson, um mercenário, também possui uma força muito além das pessoas comuns. Enquanto isso, Mark Burney e Henderson são nomes que fazem as pessoas se sentirem aliviadas porque são considerados fracos. Mark é menosprezado porque não tem braços, e Henderson é apenas um fazendeiro anônimo. Muitas pessoas nunca ouviram falar do nome Henderson. Voltando à partida, todos nas arquibancadas conversavam sem parar. Você ouviu alguma coisa? Aquele cara, Henderson, quase fez xixi nas calças durante a audição. Isso torna Henderson ainda mais fraco e tímido aos olhos de todos. Eles achavam que até mesmo ingressar seria um grande desafio para ele. Quando o anúncio começa a primeira rodada do grupo 4, soou do lado de fora, em outro canto. O pai de Roman o chamou para conversar. Ele expressou dúvidas se esta disputa realmente ajudaria a realinhar a região Nordeste como Roman pretendia, ou a outra razão especial pela qual ele organizou esta competição de espadas. Ele acrescentou que, embora o concurso tenha sido realizado em nome da amizade, as famílias do Nordeste certamente não apoiariam Dmitri facilmente. Entretanto, Roman pensou no futuro e respondeu confiantemente, isso é necessário, pai. Ele explica que a Associação Nordeste definitivamente usará a força para confrontar Dmitri, mas ele está confiante em suas habilidades. Roman insiste que eles devem encarar a realidade de que não podem nem superar o muro de Dmitri, muito menos vencer.
Ele enfatizou que seu objetivo era fazê-los se submeter. Depois que eles os domarem, a família Dmitri terá a região Nordeste firmemente em suas mãos. Esse foi apenas o primeiro passo em seu grande plano. Do lado de fora do estádio, soou o anúncio da primeira rodada do Grupo 5. A partida entre Henderson e Taylor estava pronta para começar. Vendo a diferença de força entre os dois,